Maria Rita. Então, o tema da nossa reunião hoje é o distanciamento social e o impacto desse distanciamento nas relações de família. Dando boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nossa expositora inicialmente é a professora Maria Rita, depois a professora Patrícia. A gente vai fazer isso na sequência. Professora Rita, agora é com você. Olá, pessoal. Boa tarde, todos na escuta. Muito bom aqui compartilhar com vocês. Sempre, como o Rodrigo disse, nessa sexta-feira à tarde, ela tem se tornado muito especial e principalmente compartilhando essas angústias, né, que nós temos também enquanto docentes. Outras coisas além, mais do que esses temas jurídicos que nós nos construímos aqui. A temática a mim reservada é uma temática que certamente já vem sendo trabalhada por muitos, mas não em textos tão densos, e por isso que, de antemão, eu peço desculpas, porque eu não segui rigorosamente a metodologia do nosso amigo Rodrigo Toscano, encaminhando um texto, não é, para que nós pudéssemos refletir sobre isso, porque não houve tempo para isso. Mas vocês devem estar acompanhando, efetivamente, várias produções pequenas, né, e notícias a respeito dos impactos nas relações familiares. E eu vou, de certa forma, trazer um panorama de todas essas notícias aqui, trazer a minha impressão, vou tentar, mais ou menos, trabalhar em 3 âmbitos, que é relativo ao regime de convivência familiar dos pais com relação aos filhos, quando eles estão efetivamente separados, a questão da obrigação de alimentos e também na esfera da conjugalidade. Muito pontualmente, tentando fazer algumas provocações, porque nós não temos respostas também para muitas coisas nesse período de exceção. Então, basicamente, eu vou aqui resumir quais são as medidas de exceção que estão sendo tomadas para os conflitos nas relações familiares. Eu estou chamando de medidas de exceção nesse período, certo? E, principalmente, eu acho que aí vem um pouquinho do diferencial, se essas medidas de exceção, elas tendem a ser perenes após o período de isolamento. Porque eu acho que a gente tem que pensar também em algumas situações que já vinham sendo discutidas antes e que foram antecipadas, aceleradas, através dessas medidas de exceção, que tiveram que ser implementadas efetivamente, e por estarem sendo discutidas antes, é possível que isso tenha startado, né, a possibilidade de uma discussão de modificação permanente, seja cultural, seja no nosso sistema jurídico brasileiro. Então, a minha proposta é uma proposta que tende a refletir sobre isso também, tá? Então, nós vamos começar pela questão da convivência familiar, que me parece tem sido a mais tormentosa das questões, porque envolve o interesse de criança e adolescente. E nós temos percebido que há uma uniformização no sentido de que, quando isso é judicializado, há uma orientação inicial de que as pessoas procurem utilizar, obviamente, o bom senso com relação a isso. Eu acho que, nesse momento, os advogados entram com um papel muito importante na tentativa, né, de intermediar algum acordo extrajudicial para modificar temporariamente regimes que foram estabelecidos diferentemente no processo, mas a gente sabe que em outras situações nós não vamos conseguir controlar a animosidade que pode haver no conflito, e isso vai terminar no judiciário. E o judiciário ele tem apontado para algumas soluções mais uniformes, ao menos aqui no estado de Pernambuco. Eu espero poder ouvir os demais também nesse sentido. Então, nós temos tido aqui uma demanda grande com relação a isso, e aqui eu já falo enquanto advogada, e nós temos visto já a suspensão, não é, da visitação presencial daquele que não é guardião por esse tempo, temporariamente, ao mesmo tempo em que se regula diferentemente esse regime de convivência através de meios virtuais, né? Então, essa convivência ela passa a ser menos intensa, mas ela é estabelecida em termos virtuais. E também uma preocupação, talvez, de possibilidade de inversão da guarda ou da residência, se a gente estiver diante de um regime de guarda compartilhada, quando essa criança ou quando houver cumulativamente uma preocupação com a ideia de hipervulnerabilidade da criança. Então, se essa criança
além de ser criança, que já lhe traz vulnerabilidade, ela também tem uma doença crônica, ela também tem algo que precisa ser extremamente ou mais protegida, ela tem, portanto, uma hipervulnerabilidade, né? Então, a ideia de que aquele que vai ser escolhido efetivamente e atenda melhor o interesse dessa criança nesse momento transitório. Eu terminei adjetivando esse tipo de guarda, apenas para fins didáticos, como sendo guarda cautelar. Tá? Cautelar porque tomada em um período emergencial e certamente por tempo determinado. Isso não implica na modificação formal e oficial do que ficou previamente estabelecido no que diz respeito a ser anteriormente unilateral ou ser anteriormente compartilhada. Se a gente for pensar direitinho, a gente já tinha uma base legal para isso. Se a gente for lá no capítulo de proteção da pessoa dos filhos, no artigo 1583, parágrafo 2º, a gente vai ver que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, sempre tendo em vista as condições fáticas. Essas condições fáticas, portanto, por serem mutáveis, elas podem sempre ser revistas. E também no artigo 1586, que diz que, havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. Eu penso que essa situação de guarda cautelar, né, ela se enquadra nessa reavaliação de excepcionalidade e de momento, né, mas essa suspensão e essa medida de exceção que vem sendo tomada judicialmente, ela também vem sendo cogitada como sendo um mote, talvez, para a prática de alienação parental. Então, alguns, né, já têm efetivamente refletido se essa ideia de suspender efetivamente não vai, na verdade, fortalecer a prática de alienação parental por parte daquele guardião ou aquele que está com o seu filho na sua residência. Imagino que uma situação dessa vai exigir que o guardião, numa visita virtual, termine por, como nós professores, ter que ter uma plataforma realmente segura para gravar essas visitações e evitar que um dia lhe seja imputada uma alienação parental porque não disponibilizou efetivamente a ferramenta para a visitação virtual naquele dia. E eu penso também que essa é uma cláusula que isso realmente abriu para o mundo e de forma mais perene a ideia de que os nossos acordos, Luciana, enquanto advogadas, agora deverão prever também essas hipóteses de excepcionalidade. Então, já não basta toda aquela situação extraordinária que a gente tem que prever nas cláusulas de convivência familiar. Agora, eu imagino que nós teremos que ter uma cláusula que tenha uma previsão de, se acontecer algo que efetivamente alheio à vontade das partes, que venha a implicar um regime de exceção, deve ser observado isso, né? Eu imagino que agora a gente possa ter que lidar com isso. Então, eu acho que, nesse momento, exatamente, nós tivemos uma mudança do regime geral de guarda. Nós não temos mais a guarda compartilhada como regra geral. Nós temos guarda cautelar, né? Uma guarda que é temporária, uma guarda que tende a se extinguir e a retomar o seu regime anterior, tão logo esteja suspenso esse período de isolamento. O segundo ponto, até para eu também não me estender tanto, e Patrícia também vai ter excelentes contribuições aqui para essa temática, é sobre a questão da obrigação de alimentos, né? Porque todos nós sabemos que depois do posicionamento inicial de Nancy com relação a um caso específico e depois de um posicionamento com relação ao estado do Ceará, Joiciane está aqui, não é? Pode confirmar isso. O ministro Sanseverino terminou estendendo efetivamente para todo o Brasil a ideia de mudança de sanção no regime para o devedor de alimentos, de um regime fechado para um regime domiciliar, efetivamente. E nesse ponto, eu vou assim chamar a atenção que isso está atendendo e atendeu, obviamente, uma recomendação do CNJ, né? Acho que vocês todos acessaram a recomendação 62 do CNJ,
que é extremamente extensa, né, com relação a várias coisas. Eu acho, inclusive, que se deu muita atenção nas discussões de mídia com relação à prisão do devedor de alimentos, mas outras coisas muito mais sérias estão previstas ali naquela recomendação, como a questão da criança e do adolescente que está em regime de internação, por exemplo, né, que precisa se verificar, e a gente não tem a notícia, efetivamente, de como isso está ocorrendo em todos os estados. Mas, surpreendentemente, com relação ao devedor de alimentos, a repercussão foi grande, né? E aqui eu tenho que confessar para vocês que eu sou portadora de uma bipolaridade enorme, porque, enquanto acadêmica, eu defendo a extinção dessa sanção, né, primitiva há muito tempo, né? Uma sanção que é absolutamente ineficaz com relação ao seu propósito. A gente sabe que a natureza dela é coercitiva, não é punitiva, né? E a gente sabe quem é esse devedor de alimentos aqui na sociedade brasileira. O devedor de alimentos que tem a sua prisão decretada, efetivamente, não é aquele que não tem condições de pagar. É aquele cuja prova já foi exaustiva com relação à sua condição de pagamento e ele ainda assim frustra esse direito de alimentos com relação aos filhos menores. Então, só nesse ponto é que haverá a decretação de prisão. E onde é que está a minha crise existencial nisso? É que um país, efetivamente, que já tem um grau de civilização como o nosso, né? E que estava, eu estou dizendo já estava, num caminho de desenvolvimento, mas talvez a gente tenha que retroceder em várias coisas, né? Ainda adotar uma prisão dessa é realmente um reconhecimento de falência, né? de propósitos, um reconhecimento realmente de prevalência, né? De má-fé do nosso comportamento para se admitir uma sanção como essa. Então, como acadêmica, eu já defendi a extinção, como um dia já teve do depositário fiel, eu já defendi a extinção desse tipo de sanção, até porque surgiram diversos outros mecanismos para poder coibir efetivamente o devedor de alimentos, que são mais eficazes e que todos vocês sabem, Pernambuco também saiu um pouco à frente nisso, que é a ideia de você obstacular um pouco, talvez também, o direito de locomoção, né, com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação ou do passaporte, ou com a restrição de créditos. Então, são medidas que eu considero já e já considerava mais eficazes. Nesse sentido, eu até compreendo. Mas eu queria aqui desabafar com vocês também que essa questão não é uma questão só familiar, não é? Por que esse devedor de alimentos teve, neste momento de exceção, essa prisão relaxada? E quando a gente vai ver os considerandos da recomendação do CNJ, a gente vê que é o Brasil, efetivamente, também reconhecendo a sua falência com relação ao sistema carcerário, né? Então, a ideia de superlotação, a ideia de proliferação de doença, eu acredito que, atualmente, os presos que estão no sistema fechado e no regime carcerário, eles estão aguardando ansiosamente a Covid, porque a Covid talvez venha a eliminar um processo de sofrimento que vem sendo muito mais profundo e extenso, e aqui vale a pena a gente chamar a atenção para teorias ligadas à necropolítica, né, que é a política de morte realmente que vem adotando o nosso sistema carcerário com relação aos nossos presos. Não é à toa que a própria ONU, em 2016, já denunciou, não é, o Brasil por racismo estrutural, efetivamente, nas prisões e no sistema carcerário. Pois bem, então, nessa divisão, eu entendo que esse devedor de alimentos, que foi colocado de volta para casa, ele atende a minha perspectiva enquanto acadêmica de que essa é uma sanção que deve ser eliminada, mas enquanto advogada, e aí eu venho ao outro lado, o que a gente se depara culturalmente é com este devedor que tem condições realmente de pagar e que sonega a sua condição de pagar para os seus filhos. Mas tudo bem, porque a fundamentação para essa medida emergencial não foi de proteção ao devedor,
foi de proteção aos agentes também que estão em torno, foi de proteção aos demais que estão trabalhando efetivamente, e principalmente porque nós estamos falando de um ato ilícito. Nós não estamos falando de um delito, de um crime, mas de um ato ilícito que pode levar efetivamente à prisão. Né? Então, esses 2 pontos com relação à modificação dessa prisão temporária me chamaram a atenção. Então, será que isso, e aqui eu faço algumas provocações, será que essa postura, efetivamente, ainda que é excepcional, eu sei que em estado de exceção não abre precedentes, mas será que essa postura, que já vinha sendo discutida efetivamente antes, não vai abrir agora para o Brasil uma revisão permanente de abolição dessa sanção através da prisão? Né? Será que isso não vai consolidar efetivamente uma modificação agora mais perene? Ou, por outro lado, será que isso, durante este período, não vai fomentar o devedor de má-fé, ainda que podendo manter suspenso o pagamento da pensão alimentícia? Então, são todas preocupações que eu trago. Vocês observem que assim, não há respostas, porque cada caso, eu acho que mais do que nunca, a metodologia civil constitucional pode ser extremamente útil, não é, aqui, para que o aplicador possa observar todas essas circunstâncias caso a caso. E sem falar que nós vamos, num período pós-pandemia, viver, obviamente, pela outra crise gerada pela pandemia, que é a crise econômica, um avalanche de pedidos de revisionais de alimentos. Né? Isso aí será totalmente inevitável. Né? Então, já a situação é pública, a situação é notória, a prova ela não precisa ser tão evidente, né, para o devedor de alimento que vai precisar rever pelo binômio a sua condição de prestar esses alimentos. Então, eu acho que nós estamos inaugurando um momento novo e que não vai servir apenas para esse regime de exceção. Tá? E, por fim, já para Marcos tentar também dividir com Patrícia essa questão, a ideia de conjugalidade. Né? E aqui a gente tem ouvido várias notícias a respeito desse momento de exceção com relação à conjugalidade. A primeira delas, né, também que partiu daqui, da possibilidade do casamento à distância, via WhatsApp, e essa possibilidade de desburocratização, porque aí, vendo num cenário mais amplo, eu vejo isso como uma proposta de desburocratização. Mais uma vez, minha gente, tentando refletir se essas medidas excepcionais hoje que estão sendo tomadas, elas não tendem a permanecer posteriormente. Isso porque eu sempre defendi, né, em minhas aulas de família, a ideia de desburocratização na constituição do casamento. Né? Porque nós começamos do fim para o começo nessa desburocratização. Nós extrajudicializamos a separação e o divórcio e mantivemos todo aquele ritual burocrático na constituição do casamento. Curiosamente, nós desburocratizamos em um momento em que os cônjuges têm grande possibilidade de estar em conflito de interesses, mas que vão acordar efetivamente ali numa escritura pública, e mantivemos a necessidade solene e formal, né, daquele casamento através das fases e da declaração de vontade dessas partes. Eu não entendo como o Estado também não pode delegar aí para que o casamento possa ser constituído de forma menos burocrática e que atenda efetivamente à ideia de chancela pelo Estado na declaração do Estado Civil de Casados, respeitando o ato jurídico por escritura pública também a ser levado ao registro. Então, eu vejo muito essa possibilidade de desburocratização. Ainda assim, a gente tem que se deparar também com algumas notícias que possam até ter virado piadas, mas que a gente tem que considerar. A China noticiou recentemente, através de um veículo seguro, que agora, no momento pós-pandemia, aumentou fundamentalmente os pedidos de divórcio. Né? Os pedidos de divórcio cresceram enormemente lá na China pós-pandemia. A ideia de ficar muito tempo junto do outro, que vale uma reflexão para todos nós, muito tempo um no outro. Parece que na China
surtiu um efeito negativo, certo? E cresceu o número de divórcios. Mas a gente teve uma notícia essa semana aqui no Brasil, que aí eu preciso checar a veracidade, vou pedir desculpas a vocês, mas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em que houve um aumento de procura de escrituras públicas de união estável, né, de casais namorados que, em razão da pandemia, optaram em ficar juntos, ao invés de ficar cada um na sua casa, e, a partir daí, quiseram regularizar efetivamente a sua união estável. Então, nessa questão conjugal, eu vejo também uma tendência e um movimento, né, para que nós possamos, na linha e na possibilidade do que nós podemos, através das ferramentas também digitais, poder fazer isso. Por fim, só trazendo a notícia, a gente começou também outras coisas dessa forma aqui no estado de Pernambuco. Nós temos um ato aqui, até foi divulgado essa semana, que é a Instrução Normativa Conjunta do Tribunal de Justiça de Pernambuco, número 5, que autoriza que a Sejus, que é a Central de Conciliação e Mediação, se utilize, inclusive, do vetor WhatsApp para contactar os advogados, conciliadores e partes para a tentativa de conciliação, valendo como notificação, como intimação. Então, estamos também agora saindo aqui na frente, é possível até que o CNJ venha a uniformizar isso, e eu penso que, em muitas coisas, portanto, estamos num caminho sem volta. Gente, era essa a minha contribuição. Acredito que vocês terão muito a complementar, porque eu tenho muito mais perguntas, obviamente, do que respostas, e eu espero poder crescer aqui com essas discussões. Beijo em todos, vou ficar esperando. Obrigado, professora Rita. A gente vai, na sequência, ouvir a professora Patrícia. E logo depois eu vou abrir para os debates. Quem quiser se inscrever para os debates, aproveita o chat, escreve aí que quer se manifestar, que eu estou anotando aqui. A professora Carla Moutinho já se inscreveu. Tá? E, na sequência, para a gente não perder tempo, eu já vou automaticamente passar a palavra para a professora Patrícia. Professora Patrícia, é com você. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, professor Marcos, professor Paulo, de participar da reunião. E eu combinei com Maria Rita dela fazer uma abordagem inicial, dando uma perspectiva mais geral e provocando a indagação de algumas situações. E aí, para a minha parte, ficou a análise de algumas notícias, efetivamente, e decisões de casos concretos, a fim de verificar a pertinência ou não da decisão, da análise dos reflexos que essa situação de isolamento social ela vem causando. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio da professora Maria Rita, eu começo falando um pouquinho sobre os reflexos no direito de convivência. E aí eu vou fazer uma cronologia das decisões que eu encontrei sobre o assunto para a gente analisar os pressupostos fáticos dessas decisões. A primeira decisão que eu encontrei foi do dia 12 de março, e ela diz respeito a uma situação de um pai que viajou ao exterior, especificamente para a Colômbia, e ele tem uma filha de 2 anos. A guarda dessa filha, ela é da mãe, mas o pai tem o direito de visitação regulamentado. Acontece que, quando ele voltou dessa viagem internacional, a mãe ingressou com uma ação pedindo a suspensão desse direito de visitas por 15 dias, pelo fato da exposição dessa viagem internacional do pai ter sido a um local onde já tinha casos registrados da doença e pela movimentação em locais públicos. E pelo fato, principalmente, da filha ela ter graves problemas respiratórios. E aí, levando em consideração o fato da viagem e da condição de saúde da criança, o juiz ele efetivamente acolheu o pedido da mãe e suspendeu os direitos de visitas por 15 dias. Agora, o juiz deixou claro que essa era uma decisão em caráter excepcional e temporário, tanto é que a decisão menciona que, quando a situação ela fosse normalizada, quando o pai ele viesse a não apresentar nenhum sintoma do Covid-19, as visitas elas poderiam ser regularizadas. Além do que, ainda ficou previsto um regime de compensação das visitas que não foram feitas no prazo dessa suspensão em razão da quarentena.
A segunda decisão foi de 18 de março, no Rio de Janeiro, suspendendo a visita agora em relação à idosa, não é de uma criança. A questão é que uma idosa de 82 anos e vítima de AVC, ela morava com um dos seus filhos, que é quem exercia os cuidados com ela, só que além desse filho, essa idosa tinha mais seis outros parentes entre filhos e netos, e o filho que morava com a idosa requereu a suspensão da visita dessas 6 pessoas, tendo em vista a idade dela, por se encontrar no grupo de risco, e esse grupo de risco acentuado pela circunstância dela já ter sido vítima de AVC. A decisão, ela acolheu o pedido de suspensão de visitas, mas eu achei curiosa a fundamentação quando o juiz, ele preocupado com a possível repercussão dessa ausência de visitação dos outros parentes no estado emocional e psicológico da idosa, ele diz que para evitar depressão, a tristeza e a sensação de abandono da idosa, que essas visitas, nos períodos, ela fosse feita de maneira previamente agendada com aquele filho que reside com a idosa e que essa visita ela fosse feita de forma virtual. Estabeleceu até prazos mínimo e máximo da duração da videoconferência. Ele disse que deveria ser no mínimo de 5 minutos e no máximo de 10. Então, essa decisão foi para proteger essa idosa que se encontra pela idade, pela condição de saúde, em situação de risco. A terceira decisão, também envolvendo suspensão de visitas, foi no dia 19 de março e envolveu a situação de um pai, que é piloto de avião da Latam, e que, em função da sua profissão, ele faz voos com escalas internacionais. E aí, neste caso concreto, a criança, ela tem um irmão, além da própria filha. A filha desse piloto, ela tem um outro irmão por parte de mãe, uma criança de 1 ano e 5 meses, que tem bronquite, ou seja, problemas respiratórios. Então, a decisão, mais uma vez, acolheu o pedido de suspensão por 14 dias, e na própria decisão, 14 dias a partir de uma determinada data de quando tinha sido o último voo realizado por esse pai, deixando a decisão claro que o prazo ele poderia ser revisto tanto para aumentar quanto para diminuir, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde e o agravamento de eventuais restrições de locomoção no ordenamento jurídico. A quarta decisão foi no dia 20 de março, no dia seguinte, e é uma situação fática bem mais complexa, porque existia uma guarda unilateral de uma criança em favor da mãe. O pai, ele apenas tinha um direito de visitação monitorado e restrito. Então, o pai, ele convivia com a filha em finais de semana, monitorado pela mãe da criança ou pelos avós maternos. E essa visitação, ela se dava em locais públicos, num determinado shopping center da cidade ou num parque municipal. E aí, a situação fática, além da própria condição da criança, do interesse de proteção da criança, ela ainda trazia outros dados. O fato da avó materna, que mora com a criança, ela ser uma pessoa de 54 anos e portadora de doenças. O pai, ele utilizar transporte coletivo para se poder realizar esse direito de visita e as visitas serem realizadas em locais públicos. Então, a decisão foi no sentido de restringir temporária e excepcionalmente o direito de visita, mas deixando claro que não deveria haver o rompimento do convívio paterno-filial, e esse convívio deveria ser mantido nos mesmos moldes da visitação estabelecida no acordo anterior. Então, aos finais de semana, acho que ele fazia a visitação por 3 horas só em locais públicos, se eu não me engano, são 2 ou 3 horas, eu esqueci de anotar aqui, e aí, através de chamada de vídeo. Então, poderia ser feito, e ainda se restringiu esse contato virtual, aquele mesmo período da visitação física. E a última decisão sobre o assunto que eu encontrei foi uma decisão de 31 de março, em que uma mãe que teve uma filha com um estrangeiro,
uma pessoa de Londres, ela queria obter uma autorização para viajar com a criança, para que a filha pudesse conhecer a família do pai em Londres e fazer um turismo de não mais de 30 dias. E a justificativa é exatamente essa, não mais de 30 dias. O pai, inclusive, ele não autorizou a viagem, e por isso que a mãe ingressa na justiça para obter essa autorização judicial. O juiz, ele não autoriza, ele indefere o pedido da mãe, levando em consideração que é uma viagem internacional neste momento específico, em que a própria Organização Mundial de Saúde ela recomenda que as pessoas elas fiquem em casa, iria de encontro ao melhor interesse da criança e do adolescente. Que é salutar, ele não deixa de reconhecer que é salutar sim, que a criança ela desenvolva esses vínculos familiares com a família paterna, mas que o momento não é oportuno. E que esse convívio e essas relações familiares com a família paterna, ele deveria ser fortalecido e construído quando encerrado esse momento de pandemia. Sobre a questão dos alimentos, a gente tem inúmeras decisões, mas a primeira delas que eu vi foi no dia 16 de março, a conversão de uma prisão no sistema carcerário em prisão domiciliar, levando como suporte fático da decisão, como fundamentação, exatamente os elementos que Maria Rita falou acerca das condições do sistema prisional, especificamente a superlotação, as condições de higiene e a possibilidade de disseminação viral. O que me chamou a atenção quando eu estava dando uma olhada nos sites de notícias essa semana, é que muitos juízes na esfera criminal, mesmo tendo essa mesma a situação dos prisioneiros, ela ser única, independente da razão que gerou a restrição ao direito de locomoção, que alguns juízes na esfera criminal já se manifestaram em decisões no sentido de que a pandemia não deveria por si só ser uma razão para a saída desses presos do sistema prisional. E aí a fundamentação dos alimentos daria em razão da finalidade da prisão. Então, a prisão ela teria essa finalidade apenas coativa e não punitiva, que é o que se verifica dentro da esfera penal. A gente, essa semana, discutindo no grupo de professores aqui de Direito Civil de Alagoas, inclusive foi levantada uma questão pelo Dr. Vladimir Paz, o presidente do IBDFAM Alagoas, no sentido da ineficácia da medida de prisão domiciliar neste momento de isolamento social. E eu também me questiono até que ponto a prisão domiciliar, que já vinha sendo aplicada em algumas situações, como, por exemplo, dos devedores idosos ou que com debilidade de saúde, se neste momento específico, em que as pessoas elas já não estão com a possibilidade ou eles estão com a recomendação de se manter em casa, se essa decisão da prisão domiciliar, ela realmente surtiria o efeito ou a finalidade proposta. E aí, talvez, a adoção de outras medidas constritivas, se ela não teria uma maior eficácia, como a negativação, protesto, e não a prisão propriamente dita. Eu achei interessante uma decisão que eu vi que não é propriamente de alimentos, mas que me fez pensar sobre a situação, principalmente por causa desse reflexo econômico de suspensão de atividades laborais, de desemprego, de falta da ausência de renda pelos profissionais liberais, empresários, etc., que foi uma decisão até do Mato Grosso do Sul, de 19 de março, a respeito do deferimento de gratuidade de custas processuais. Então, a ação não é uma ação de família, era uma ação de danos morais e materiais, e a situação fática era que é a seguinte, que eram dois demandantes casados, e o demandante ele é vendedor de carros. E aí, para justificar a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, ele anexou aos autos prints de mensagens enviadas pelos seus clientes, a fim de demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com aquela demanda. Então, até que ponto e como
como serão realizadas estas provas, principalmente para esses profissionais liberais, nesse momento de pandemia, já que nem todo mundo, pelo menos até o momento, está sendo atingido economicamente pelos efeitos dela. Então, como discernir efetivamente até onde vai aquele limiar que a Maria Rita tão bem destacou, entre a boa-fé de efetivamente não ter condições de pagar e a má-fé de tentar se utilizar desse argumento como uma forma de escusa da obrigação. E aí, passando para o último ponto, para encerrar, para não me estender muito, tem algumas notícias que eu achei muito interessantes. Inclusive, ontem eu questionei um termo no grupo, porque essa parte tecnológica eu ainda confesso, um pouco ignorante. Eu vi uma notícia de 17 de dezembro, ou seja, até mesmo antes da pandemia, no sentido da utilização da tecnologia blockchain para a realização de união estável. Então, se utiliza uma plataforma da IBM em que são feitos serviços cartoriais digitais. No grupo do IBDFAN Alagoas, hoje estava um debate acerca dessa situação e se questionando até que ponto isso seria válido, no sentido de que a união estável ela não é verificada meramente por uma situação documental. Então, até que ponto a análise daqueles pressupostos fáticos que permitem o reconhecimento da união estável, eles seriam visualizados, eles seriam confirmados na realização de escritura pública por meio desses procedimentos virtualizados. Uma notícia interessante, além da possibilidade de realização de casamentos e por videoconferência, foi a notícia do Estado do Rio de Janeiro, em que um cartório do Rio de Janeiro, o 15º ofício de notas, na Barra da Tijuca, que é localizado dentro de um shopping center, ele está fazendo o registro de uniões estáveis por drive-thru. Ou seja, a pessoa ela se dirige a um determinado local que o cartório funciona. Ele disse a pessoa tem que ir até o estacionamento do bloco 11 do shopping, ligar o pisca-alerta, e quando ele liga o pisca-alerta, um funcionário do cartório, ele vai até o automóvel para recolher a documentação, e essa documentação as pessoas não precisam nem descer do carro, ou seja, evitando um possível risco de contaminação, e a união estável, a escritura de união estável é lavrada naquele momento, usando esse sistema de drive-thru tão conhecido nas redes de fast food internacional. Aqui em Alagoas também a gente tem, foi implantado o sistema de audiências de conciliação virtualizadas através do aplicativo WhatsApp. Então, é preciso que as partes informem no processo o número de telefone e que todas elas consintam na realização dessa audiência. Agora, sobre a questão dos casamentos virtuais, eu encerro por aqui as minhas provocações. O que eu achei interessante verificar é que o provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eles em virtude da suspensão do atendimento presencial até 1º de abril, a suspensão do atendimento presencial, ele disse que esses casamentos por videoconferência, eles não podem ser realizados simplesmente por vontade das partes. É preciso indicar a razão da urgência para a celebração do casamento virtual. Então, nas notícias que eu li, há 2 razões de justificativa de urgência para a realização da cerimônia virtual. Que um dos casais estava com a aquisição de um imóvel em curso, estava só esperando a realização do casamento para, em razão do regime de bens adotado, poder comprar o imóvel e esse imóvel ser considerado um patrimônio comum do casal. E no caso de uma noiva que era russa e que ela queria se casar e já estava com a viagem programada para voltar à Rússia e para que o marido acompanhasse ela nesta viagem. Então, foram as 2 justificativas que indicaram, pelo menos no caso concreto, a razão da urgência. Em Santa Catarina, também tem um provimento nesse sentido,
mas eu não vi referência à necessidade qualquer de indicação de uma situação de urgência. Até porque o próprio Colégio Notarial da Seccional de Santa Catarina, ele está disponibilizando no próprio aplicativo uma reunião online na plataforma para a realização dessas cerimônias online. E é isso. Obrigado pela atenção de todo mundo e espero as opiniões sobre esses casos concretos. Obrigado, professora Patrícia, pelas considerações. Eu queria combinar com vocês o seguinte. A gente tem a lista de inscrições. A professora Maria Rita pediu uma parte para falar 30 segundos. Depois eu vou abrir a palavra para o professor Paulo Lobo, tá? Para ele fazer as considerações iniciais deles. E eu sigo na sequência abrindo os microfones. A primeira a falar é a professora Carla Motinho, o segundo, o professor Pablo Malheiros. Depois eu vou antecipando aqui na ordem. Professora Maria Rita, por favor. Não, é bem rapidinho, é porque eu esqueci de comentar que ontem se iniciou uma discussão, até numa live com o nosso amigo aqui, João Aguirre, e com Berenice, mas que não pôde ficar no ar por muito tempo, teve algum problema técnico, mas uma das propostas da Berenice, que eu acho que pode se colocar aqui para a gente discutir também, a princípio, pelo que eu pude entender, era a possibilidade de decretação do parcelamento da dívida, né, de execução de alimentos, ou seja, a possibilidade do devedor de alimentos requerer o parcelamento de sua dívida, mas não está sujeita à anuência do credor de alimentos, e que, diante dessa situação emergencial, haveria a possibilidade de decretação, né, desse parcelamento. Então, só para a gente atualizar um pouco, o debate era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, viu, Marcos? Perfeito, professora Rita. Pessoal, deixa eu colocar mais uma coisa antes de passar a palavra para o professor Paulo. Nós estamos com colegas pesquisadores de Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Ceará, Paraná, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e além dos colegas de Alagoas e de Pernambuco. Nós estamos com 12 estados aqui, o que dá a gente um panorama bem interessante do que está acontecendo nesse assunto, nesse momento do Brasil. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Paulo, já abri o microfone aqui, professor, para umas considerações iniciais, antes da gente começar os debates. Muito bem, mais uma vez a minha saudação a todos os colegas aí que o Marcos acabou de fazer referência. Eu estou vendo aqui pelo painel os que chegaram, sinto-se todos abraçados. E parabéns aí pelo trabalho que fizeram a Maria Rita e Patrícia. E essa divisão foi muito interessante, conseguiram levantar os três temas que são focos de conflitos, especialmente aguçados nesta época, a convivência, os alimentos e a conjugalidade. E Maria Rita fazendo reflexões sobre cada tema, trazendo uma contribuição interessante do que ela já vem pensando, e a Patrícia desse trabalhoso levantamento que nos brindou aqui com os dados das situações reais nesse período. Eu quero apenas fazer referência de tudo que vocês trataram, só uma pequena reflexão a respeito do segundo tema, que é o tema de alimentos, notadamente com relação a essa discussão que Maria Rita traduziu como conflito existencial dela, da prisão do alimentante. Eu tenho posição, muito de vocês devem saber, eu tenho uma posição doutrinária, antiga, contrária à prisão do devedor de alimentos. Tenho consciência que sou minoria na doutrina brasileira. Mas, como dizia Dom Helder Câmara, eu pretensamente, e parafraseando o Dom Helder Câmara, mudam-se as atitudes e se transforma a sociedade quando se dão pequenos passos. E isso me faz lembrar uma discussão que tivemos em Ouro Preto, em 2004, quando a Diretoria Nacional, a Comissão Científica do IBDFAM, tentou
elaborar, e elaboramos naquela ocasião, projetos de lei, e alguns continuam tramitando no Congresso. E dividimos esses projetos de lei por temas. E quando chegou a discussão sobre a manutenção ou não da prisão do devedor, ficamos em minoria. Eu e mais 2 colegas que vocês conhecem muito bem, me abstêm de fazer referência à maioria que manteve a necessidade da prisão do devedor. Então, ficamos eu, o professor Fachin e a professora Giselda Hironaka. Apenas nós 3. Os demais, todos acham que é extremamente pertinente a manutenção. A minha posição é uma posição de princípio. Acho que um dos esteios fundamentais do iluminismo foi justamente, um deles, o afastar a prisão por dívida. Isso é uma luta milenar para se chegar a isso. E não faz o menor sentido que ainda mantenhamos esse resíduo de prisão por dívida. Quando há, como Maria Rita bem lembrou, tantas possibilidades de se alcançar, de se constranger o devedor, sem necessidade de tirar-lhe a liberdade, que é um dos bens supremos da dignidade humana. O Brasil hoje tem a terceira população carcerária do mundo. E quando atingimos esse patamar da terceira população carcerária, nunca vivemos em momentos tão inseguros, o que demonstra a falácia de que a prisão resolve os problemas da violência, da falta de atenção, da restrição e da contenção de crimes. Então, basta esse dado estatístico para demonstrar a falácia disso. E colocar um devedor de alimentos no meio de uma criminalidade violenta e controlado os nossos sistemas penitenciários, controlados por líderes que determinam quem vive, quem não vive, e cada um deles tem que fazer parte de grupos de internados. Se não fizerem parte do grupo, estão sofrendo o risco de vida. Quando eu estava no CNJ, já vivíamos esse drama. Então, o sistema penitenciário não ressocializa ninguém. Ninguém sai de lá ressocializado. Sai pior do que entrou. E há uma resistência muito grande no Brasil a utilizar um mecanismo que pode resolver esse problema, como dos alimentos, e outros que tais, de natureza econômica e patrimonial, que é, entre outros, o confisco. Mas como o confisco mexe com a propriedade, há uma resistência enorme à sua utilização. Eu me lembro, durante o período dos congressos pré-constituintes, em 1985, que eu levantei essa questão. Houve juristas famosos que se levantaram contrário a essa tese, e um deles, um famoso jurista, escritor na área de direito empresarial, mas isso é um confisco? Eu digo que é. Mas, desde quando tratávamos da desapropriação em certas situações agrárias? Desde quando a desapropriação, a intrínseca desapropriação, a indenização, a justa indenização? Sobrou alguns itens, sobraram algumas hipóteses na Constituição, entre elas a desapropriação, que não deixa de ser uma forma de confisco da propriedade utilizada para plantas psicotrópicas, que está na Constituição. Por que, então, no caso do devedor de alimentos, confiscar, como, por exemplo, o corrupto, o corrutor, ao invés de colocar essas pessoas na cadeia, alcancemos-los no bolso, que o resultado vai ser muito mais eficaz.
do que colocá-los na cadeia. Isso não é... eles estão ali contando com o tempo, sabendo que depois vão sair, e o que lançaram mão, o que obtiveram com suas ilicitudes, vão desfrutar deles. Agora, o juiz, o Poder Judiciário e o Ministério Público ficam impedidos de levar adiante essa possibilidade que é rápida, eficaz, que é o confisco. Eu sei que eu estou trazendo para vocês aqui uma reflexão complicada que mexe com os nossos quadros, com os as nossas convicções assentadas, mas temos que pensar sobre isso. E dizer que não há solução, que o devedor de alimento deve ser jogado no meio dessa população carcerária completamente, em que o Estado faliu, em que o Estado não tem controle algum, que isso vai ser solução, não é efetivamente. De uma forma mitigada de confisco, para permitir ao Poder Judiciário justamente lançar mão do patrimônio do que era devedor, para que ele, se efetivamente o débito está inquestionável, o poder se tem um resultado muito mais eficaz, sem precisar esta solução antiluminista, atrasada, não é? Anti-histórica, que não contempla todo o esforço de luta humanista. Era só essa observação que eu gostaria de trazer para vocês e, mais uma vez, parabenizando as duas colegas que trouxeram interessantes contribuições para esse tema. Um abraço a todos. Professor Paulo, obrigado pelas considerações. Eu acho que é muito pertinente, nesse momento, a gente fazer essa reflexão. E se a gente pode tirar alguma coisa de boa dessa história toda, a gente verificar o que é que a gente estava fazendo por convenção, por comodismo, o que é essencial mesmo para a vida da gente. Acho que ainda tem pessoas achando que vai sair de casa e vai voltar para a vida que tinha antes de tudo isso. Eu acho que a gente vai voltar para um mundo um pouco diferente em vários aspectos, em vários motivos. E para a gente organizar o debate, eu vou pedir só aos colegas que vão se manifestar agora que tentem respeitar aí um prazo de 3 minutos, para todo mundo ter chance de falar, tá? No tempo que a gente programou para a reunião, começando com a professora Carla Moutinho. Carla, com você. Boa tarde a todos. Ritinha e Patrícia, parabéns pela fala, muito pertinente nesse momento. Só considerações breves mesmo. Com relação à guarda e ao direito de visitação, eu, já que estou do lado de cá do balcão, trabalho no judiciário, a gente tem que levar em consideração muito o caso concreto. Porque se as duas famílias estão se mantendo em quarentena e não existe nenhum risco da criança ir visitar o pai ou a mãe na outra casa, nenhum risco em que sentido? Não tem idosos na casa, o pai que está morando sozinho ou mora com a companheira que também está mantendo a quarentena, eu não vejo por que proibir esse pai de ter esse direito de visitação. Né? É lógico que a conversa virtual ela traz o diálogo na família, mas nada substitui um abraço, um aconchego de um familiar que a gente tanto quer, tanto ama, que são os nossos genitores, né? Então eu levo muito isso em consideração. Daí porque eu penso que o caso concreto deve ser assim, a gente deve avaliar cada caso. Com relação a alimentos, eu e Marcos, a gente até conversou essa semana numa live e a gente coercitivas alternativas, que infelizmente o STF suspendeu a incidência do artigo liminarmente, mas penso que seria, quando o professor Paulo fala em confisco e fala em ser contrário à prisão, isso é um conforto na alma, né? Eu acho que realmente a prisão não resolve, o sistema carcerário não resolve esse tipo de coação. Quando o devedor não quer pagar, ele faz de tudo para não pagar. Já teve um caso no judiciário pernambucano em que o devedor não queria pagar e disse literalmente à juíza: eu vou ficar preso, mas eu não vou pagar. Então, são situações como essa, extremas, né, que a gente vê que outras medidas devem ser tomadas. No momento, como a gente está em prisão domiciliar,
não resolve muito as medidas coercitivas alternativas, porque a prisão, todo mundo está preso, né? No final das contas, estamos todos presos em casa. E aí a prisão domiciliar se torna inócua. Mas a gente poderia pensar uma penalidade diferida, em caso de feridos. E a gente chegou a discutir isso, eu cheguei a discutir isso com o Marcos, né? De que a prisão domiciliar ocorresse após o período de quarentena. Então, a pessoa teria que ficar, depois da quarentena, ainda preso no domicílio. Salvo se isso fosse proibir que ele deixasse de trabalhar e, portanto, deixasse de ter renda para pagar os alimentos. Eram essas as considerações breves. Teria outras, mas vamos respeitar o tempo. Ótimo, Beijo obrigado, professor. Obrigado pela visita aí dos nossos amigos dos outros estados. Obrigado, professora Carla. Professor Pablo. Bom dia, boa tarde a todos e todas de novo. O meu ponto, pegando o gancho que a Carla falou, teve um caso aqui em Brasília, que a minha amiga é defensora pública, então o devedor de alimentos ia até ela e falava, manda me prender para eu não pagar os alimentos, quando é 30 dias eu pago, para sair, que ele tirava férias para ficar preso 30 dias, para não ter que pagar os alimentos na verdade era para o filho, mas era para atacar a esposa, né, a ex-esposa. Concordo com o professor Paulo em relação ao confisco, e eu queria trazer um debate que eu fiz com o Aguirre e com o Marcos Erhard essa semana, que é a questão dessa questão virtual, né? Primeiro, com essa questão do Covid, nós temos que separar guarda de convivência. Então, é possível, sim, eu ter guarda compartilhada em localidades diferentes ou países, e o que vai dificultar é a questão da convivência. Mas a questão do Covid, se nós vamos admitir que a regulamentação de visita seja feita por videoconferência, quando você não pode ter acesso físico à criança, você então pode começar a admitir que seja possível convivência e guarda para outras localidades. Claro que nada vai suplantar o contato físico das pessoas, mas nessas perspectivas é possível você regular uma questão de guarda e de convivência pelo ambiente virtual, principalmente nessas situações de pandemia. Outra coisa que eu queria jogar o debate, talvez isso seja para uma outra reunião, é a questão dos testamentos, em relação a que está se defendendo hoje que o testamento possível seria o testamento excepcional do 1879 do Código Civil. Mas a nossa reunião aqui comprova que parece ser possível fazer um testamento particular ao público, se o tabelião estiver disponível na live, da mesma forma, gravando o vídeo, lendo o testamento por escrito. Então, eu não vejo necessidade, salvo quando tiver dificuldades tecnológicas e de internet, que você precise fazer um testamento excepcional tendo essas ferramentas virtuais que nós temos. Então, não seria necessário utilizar do testamento excepcional para fazer um testamento particular ou público, se o tabelião estiver presente. Outra coisa é a questão relacionada ao casamento, né, virtual. Ora, se nós estamos aqui com vários testemunhos do que a Maria Rita e a Patrícia falaram, e parabenizo as duas pela fala, por que não poderíamos ser testemunhos do casamento dessa forma? Eu não consigo entender essa dificuldade de aceitar a testemunha virtual. Então, esses seriam os pontos que eu queria colocar, parabenizando novamente a Maria Rita e a Patrícia pela riqueza dos elementos que elas trouxeram hoje. Obrigado, professor Pablo. A gente vai seguir no debate e, no final, eu vou deixar a professora Maria Rita e a professora Patrícia fazer as considerações das provocações, das intervenções aqui. Nós temos uma convidada, a professora Fernanda Tartucci. Eu vou agora... Seu microfone já está aberto, Fernanda. É um prazer tê-la aqui conosco para as suas considerações. Muito obrigada, professor Marcos. Quando eu vi, né, sua notícia de que tinha, eu falei, puxa, que oportunidade maravilhosa para estar com vocês e aprender bastante. Parabéns, Maria Rita e Patrícia, foram muito ilustrativas e a cada frase vinha uma ideia, né? São muito ricas essas possibilidades. Então, eu quero só pontuar algumas coisas da fala da Maria Rita primeiro, ou talvez o meu tempo fique por aí. A Maria Rita falou sobre gravar os encontros, né, virtuais dos pais com as crianças.
naquele medo da indisponibilidade, depois alegar que ela alienou, que ela não teria. Então, me ocorreu que isso tudo gera polêmica, a gente sabe, né? Até pela questão da privacidade, no contato. Então, talvez ela registrar que foi disponibilizado, mas deixar essa conversa fluir, enfim, não gravar toda. Acho que seria uma coisa para pensar. Isso das gravações, eu acho que também é um tema que talvez mereça uma outra live, né? A questão dos registros, até eu debati isso com a Simone Tassinari, que está aqui também conosco. Mesmo a questão das sessões consensuais, também foi mencionado, né, da ideia de ter audiências no Sejus, que eu tenho bastante receio das sessões consensuais online, porque quem que garante que não tem alguém escutando o que está sendo dito, como é que fica a confidencialidade, enfim. Isso não é tão simples, as pessoas acham que é simples, mas não é, porque a ideia é que realmente, né, não existam outras pessoas que não se sabe, né, que estejam acompanhando. Então, talvez também uma outra live. E com relação ao tema da guarda cautelar, gostei da criatividade, Maria Rita. Só que, assim, são duas palavras muito polêmicas, né? Eu fico pensando no prisma processual, que sempre me perturba aqui um pouco. Fiquei pensando também nessa questão da grande confusão que tem entre guarda, né, e custódia física. Lembrei também de uma fala da Simone Tassinari, numa palestra na ASP, que a gente coloca, a gente confunde guarda com poder familiar. Então, talvez pensar numa outra expressão, que não é uma modificação de guarda, mas uma custódia temporária, tentando assim, né, imaginando, olha, a guarda continua, o poder familiar continua, mas na verdade a gente está numa situação excepcional, né, que pelo contexto fático demanda uma custódia temporária, unilateral, enfim, porque aí eu acho que consegue, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, foi só uma ideia que me ocorreu, talvez recortar melhor no tempo, né, a palavra temporária me veio, enfim, e não é nem guarda, que já está definida, e não é cautelar, porque aí já vão dizer que tem que promover uma medida cautelar em juízo, enfim, mas é um reconhecimento dessa situação excepcional mesmo, né. Acho que também a questão dos alimentos talvez mereça uma outra reunião, né, se vocês se animarem, vou gostar muito de escutar todo mundo, porque a gente tem que pensar nas medidas coercitivas, porque assim, hoje se fala em segurar CNH, segurar passaporte, que também caíram com medidas inócuas, ninguém vai para lugar algum, então o que sobra, né, para o credor de alimentos, assim, nesse contexto em que a mãe também está esfomeada, porque ela também não está conseguindo trabalhar, então como é que fica, né? Acho que a gente talvez tivesse que pensar criativamente. A ideia do parcelamento compulsório tem altas resistências, a gente já tentou isso no processo civil, o juiz deferir parcelamento, a pessoa deposita 30%, tem no código, deposita 30% e o resto é parcelado. Isso muitas vezes tem muita má fé, porque em parcelamentos anteriores não teve pagamento, então não ouvir o credor nesses casos me parece bem complicado, enfim. Fica a sugestão para mais de repente, uma rodada de execução de alimentos e para a gente poder pensar juntos em várias possibilidades, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professora Fernanda. Eu acho que a gente vai ter que organizar as discussões. Eu não vou propor no final da reunião, como a gente fez da outra vez, nenhum tema. Já comecei com o professor Paulo. Nós estamos aí prestes a termos uma nova legislação. Já teve a primeira aprovação hoje no Senado. Talvez seja prudente a gente aguardar uns 2 ou 3 dias para a gente escolher o próximo tema e seguir nos nossos debates aqui semanais. Outra convidada, a professora Simone Tassinari, seu microfone está aberto já, Simone. É um prazer tê-la aqui, tá? Para suas considerações. Pessoal, prazer, eu que agradeço. Maria Rita, professora Patrícia, que honra, professor Paulo. Eu tenho, acho que 4 coisas que foram sendo trabalhadas em mim. A primeira foi essa questão da guarda, que eu acho que vai um pouco no sentido do que a Fernanda disse. Então, talvez trabalhar com a custódia temporária, por conta da pandemia, porque já é tão difícil a gente definir quais são os elementos da guarda. Isso é um desafio que eu deixo para a gente. Ao fim e ao cabo, o que é ter a guarda de uma criança? Porque a gente tem uma pesquisa de jurisprudência bem grande aqui em todos os estados do país e a gente não tem definição sobre o que é isso. Os tribunais são quadripolares com relação a esse assunto, então acho que a gente deve debater. A questão da prisão, eu acho que eu tenho esquizofrenia, Maria Rita, professor Paulo, com relação a esse assunto, porque como advogada, que eu fui muito tempo, é o único jeito que se chegava ao pagamento. E aí, aqui no Sul, eu sou totalmente vencida, o povo acha que tem que prender em regime fechado, só que quem estudou um pouquinho de direito criminal sabe que isso não é saída. Então, fiquei elaborando quais hipóteses poderiam ser usadas e me veio algumas malucas, submeto a vocês porque sei que estamos num ambiente
podemos discutir sobre isso, que é certos devedores têm linhas de créditos aprovadas e pré-aprovadas com terceiros. Então, o cartão de crédito lá tem um limite de R$20 mil, né? Por que a escolha de onde gastar esse dinheiro é do devedor de alimentos e não de uma determinação judicial? Então, talvez não tenha de onde tirar o confisco, porque a gente não tem de onde tirar, mas eu tenho uma linha de crédito pré-aprovada, então um terceiro já pré-aprovou determinado volume financeiro para essa pessoa, já disponibilizou a essa pessoa isso. Por que razão a liberalidade com relação à contratação disso pertence a ele? Talvez seja envolvimento de terceiro, tenha que amadurecer, se é possível ou não, né? Considerando que a gente tem aí restrição de CNH e outros tantos que não foram possíveis. Certamente essa questão da prisão domiciliar é bastante danosa com relação ao credor de alimentos, uma vez que ele não vai poder voltar a demandar sob este mesmo crédito. Então, ao final, esse aí vai ser um que só vai estar sob pena de penhora e ele não vai conseguir acessar mesmo. Então, eu não concordo com a prisão, entretanto, acho que a gente precisa elaborar um pouco melhor. Coloquei no chat o parecer da Raquel Doge, que veio naquela decisão liminar do Supremo de que a gente não pode usar as medidas atípicas para os alimentos. Eu penso que isso está totalmente equivocado, acho que a gente precisa insistir nisso, produzir sobre isso, que sim, vai precisar ser dessa forma, e pensei nessa questão do crédito perante terceiro. E aí, por último, a questão dos meios virtuais, eu acho que o Dimitri e o Catalã vão falar um pouco sobre isso, mas a gente já está, a Associação dos Registros Públicos já está discutindo a tecnologia para a realização dos atos, e aí não vai ter mais problema, viu, Pablo, com relação aos meios virtuais. A gente já tem discussão sobre isso na ANOREG, Associação Nacional dos Registradores. E, enfim, eu desafio vocês a escrever sobre essa questão da guarda e escrever sobre o que a gente pode fazer com um devedor de alimentos. Pensei nessa coisa do crédito perante terceiros, quando ele já está disponível e pré-aprovado, tanto no limite do banco quanto no cartão de crédito. Eu acho que é por aí, Simone, é hora da gente pensar em alternativas. Se vão funcionar ou não, a gente tem que partir para usar a criatividade, pensar fora da caixa, porque o momento exige esse tipo de situação. Eu queria ver o nosso amigo... Pois não, Simone? Não, é porque eu fico pensando assim, a entidade financeira já ofereceu, e esse cidadão ele já é devedor de algo anterior que tem mais privilégios sobre aquilo, então ele só vai pagar um pouco mais de juro do que o juro da dívida alimentar. Então, ele vai ter uma dívida de natureza mais gravosa para ele. Eu não sei se seria obrigado a contratar os contratualistas aí seria uma obrigação de contratar compulsória? Sei lá, hierarquiza o crédito? Não sei. Temas para as próximas pesquisas. Vamos ouvir agora nosso colega Aguirre, na Ponte Aérea São Paulo-Santa Catarina, para as considerações dele. Aguirre, é com você. Obrigado, Marcos. Eu queria te agradecer o convite. Peço desculpas por ter entrado um pouco mais tarde. Eu estava numa reunião lá da Comissão de Família e Sucessões da OAB, que eu presido, e vou até trazer algumas experiências que foram trazidas lá. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Paulo Lobo. A Fabíola já queria participar desse grupo, não pude participar das reuniões presenciais, o Marcos me convidou, o Pablo também, mas em razão dos meus compromissos acadêmicos no ano passado, e agora eu consegui e estou muito feliz. Cumprimento a todos os amigos que estão aí, parabéns para a Maria Rita e para a Patrícia pelas excelentes exposições, como sempre, né? Oi, sumida para a Maria Rita. E o que eu queria dizer, falar rapidamente, para não tomar a palavra de todos, discutimos também essas questões nas nossas reuniões hoje, tentamos fazer uma live do IBDFAN ontem, que a Maria Berenice falou sobre a questão do parcelamento dos alimentos, então vou começar pelos alimentos, todos estão convidados a participar, esse é um projeto do IBDFAN que a gente quer que todos venham a ter a palavra com a gente. Os alimentos, eles trazem, então, alguns desafios nessa situação, porque, em razão da pandemia, um dos efeitos inevitáveis da pandemia vai ser, infelizmente, a crise econômica e a redução da capacidade financeira da maior parte da população, salvo daqueles que
exercem atividades que acabam lucrando com a crise, como os produtores de álcool gel e de assemelhantes. Mas a maior parte da população vai ter a redução das suas receitas, da sua fonte de renda e, às vezes, a perda completa delas. Então, a questão da revisão dos alimentos me parece que, em muitos dos casos, vai ser inexorável. E aí a gente vai ter que tratar muito com solidariedade e razoabilidade. Então, a proposta da professora Maria Berenice, no sentido de se permitir o parcelamento no pagamento da pensão nesses momentos do Covid-19, eu acho que é bastante interessante. Aquela possibilidade de parcelamento para os créditos civis comuns, em que o devedor deposita 30% e parcela o resto da dívida. Eu não sei se a gente poderia até pensar numa moratória, né? Porque parcelar talvez ele não tenha condições, porque elas teriam que ser pagas a partir dos próximos 30 dias, né, mensalmente. Então, talvez um diferimento para um momento futuro. Essa é uma questão que nos preocupa e que tem que ter, obviamente, uma razoabilidade. Não pode acontecer, essa é uma preocupação também, em geral, os contratos estão preocupando. A gente tem notícia de um escritório enorme de advocacia aqui de São Paulo, que fez uma festa de comemoração ano passado, com champanhe, lagosta, caviar, e ele simplesmente baixou escreveu uma carta ao público dizendo que a partir de agora não pagaria mais ninguém, credores, fornecedores, ninguém que eles estavam devendo eles pagariam. Então, a crise não pode ser um momento para se eximir das obrigações. Por óbvio que o devedor ele pode ter redução das suas receitas, mas ele também tem que prover subsistência. E daí a gente vai ter esse problema da coerção, né? Eu tive a oportunidade de dar uma palestra no IBDFAM uma vez e o professor Paulo Lobo, com a generosidade de sempre, chegou ao final da minha palestra e me passou os seus ensinamentos, e falou sobre a prisão civil, me fez rever vários dos meus conceitos sobre a prisão civil, falou da lei Petelia Papíria, né? Falou busque a lei Petelia Papíria, a evolução do ocidental, e isso me deixou realmente me fez rever os meus conceitos acerca da prisão, porque eu advogo muito nessa área, e como disse a Simone, é um meio de forçar alguém a pagar. Mas o sistema prisional brasileiro é esse desastre que nós temos, e eu também sou contra essa prisão civil no sistema prisional brasileiro. Agora, o Covid nos traz algo para pensar, e eu vou usar aqui, trazer um pensamento. Esse nosso confinamento compulsório tem trazido uma forma de revisão da prisão domiciliar, né? O que é ficar obrigado em casa durante tanto tempo? Muitos de nós não estão aguentando, né? E quanto mais passa o tempo, a situação fica um pouco mais complexa. A prisão domiciliar, cumprida nos tempos do confinamento, como a Patrícia bem disse, não tem uma eficácia nenhuma, ela é inócua. Mas a posteriori, seria uma forma de coerção? Eu sei que nosso mestre é contra, mas eu levanto a pergunta. Não teria o problema de forçar o devedor a cumprir a prisão nesse horroroso e terrível sistema prisional brasileiro? Agora, será que não seria esse condão da coerção? Eu já fiquei no Covid, confinado, já sei o que é isso, e para não ficar em prisão domiciliar, eu pagaria a minha dívida. Lembrando que o cumprimento da prisão, aí ele não vai elidir o pagamento o cumprimento das obrigações, o pagamento da dívida pretérita. Então, não sei se talvez fosse uma possibilidade, em razão, eu sei que é contra a ideia, nós somos contrários à ideia da prisão. Acho e espero particularmente que a prisão civil venha especialmente essa que é cumprida em regime fechado, seguindo os ensinamentos do professor Paulo Lobo. Mas uma forma de coerção, o recolhimento em casa compulsório, será que não seria? Porque o devedor estaria compulsoriamente obrigado a ficar em casa, poderia fazer o seu trabalho remoto, ter bens, e a gente poderia buscar o confisco. O confisco eu acho interessante se encontrarmos bens, mas geralmente ele acaba dilapidando com o seu patrimônio, transferindo para terceiros, etc. E às vezes não encontramos alguns bens. Os créditos que a Simone nos falou, acho que é uma boa solução também. Para terminar, eu vou só falar um pouquinho da questão da convivência, porque veio uma interessante
entendimento. Na verdade, uma interessante opinião de uma advogada atuante lá de São Paulo, a Silvia Marzagão, que ela falou o seguinte: olha, o confinamento também, a mãe, e é uma mulher, por isso que eu trago isso, porque a questão do lugar de fala, né? A mãe também ficar obrigada o tempo inteiro no confinamento com os filhos também pode ser muito custoso para ela. Se há a possibilidade do pai exercer a convivência e o transporte seja feito sem nenhum risco, eles não precisam recorrer a um transporte público que possa ter mais contato com outras pessoas, confinamento, se o transporte for de carro, sem nenhum risco, as casas próximas, ela entende que seria até salutar que houvesse a convivência para também que ambos os pais dividissem essa questão de ter os filhos, especialmente menores, em casa o tempo inteiro, e etc., e que essa função não ficasse pesada demais para um dos pais. Essa é uma opinião que foi trazida que eu achei interessante. E daí falaram em evitar essas mudanças com uma sazonalidade tão grande, aumentar o período de convivência. Então, ao invés de ficar 3 dias com o pai ou 4 com a mãe, fica 10 dias com a mãe, 10 dias com o pai, para tentar vencer essas questões que nos foram trazidas por essa pandemia. Agradeço a oportunidade de falar e, especialmente, a oportunidade de aprender com essa reunião. Muito obrigado. Obrigado, João. É um prazer tê-lo aqui. E para todos os colegas de fora, vai ser sempre um prazer a gente continuar dialogando com vocês. Pelo menos a ferramenta permite isso. A gente tem mais 3 inscritos, na sequência a professora Joiciane, Dimitri Catalã. Depois, por mais 3 minutos, eu vou abrir a palavra para a professora Maria Rita, professora Patrícia, para as considerações. E, professor Paulo, acho que no final todos querem ouvi-lo, tá? Se o senhor quiser fazer mais uma manifestação, a gente tem tempo para isso, para a reunião. Professora Joyce, seu microfone está aberto. As considerações. Boa tarde. Muito obrigada, professor Marcos. Muito obrigada, professor Paulo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui junto com o grupo que você lidera. E parabéns, Maria Rita e professora Patrícia. Vocês realmente foram muito criativas e muito eloquentes nesse momento. Eu me reservei aqui a falar de uma dúvida minha, inclusive isso foi matéria da minha aula ontem, que é sobre o artigo 1879, aquele testamento particular do 1879 que o Pablo Frota se reportou, não é? Ali está no capítulo, na seção dos testamentos ordinários. Então, em tese, isso me ocorreu ontem, eu realmente fiquei curiosa, queria ouvir o professor Paulo Lobo. Aqui no artigo 1879, o que se informa é que, na hora que eu falo, a campainha toca, gente, vou deixar alguém lá se desesperando. Então, na hora que morre o sujeito, se ele não tem condição, nesse testamento particular, onde nós teríamos aí uma possibilidade de adiante o juiz confirmar, exatamente a menção que se faz ali é semelhante à que faria com o testamento particular tradicional, né? Aquele que tem as 3 testemunhas. Mas aí, professor, imaginando a pessoa em confinamento e que mora sozinha, uma pessoa que não sabe, que muitos dos nossos idosos, ontem mesmo eu perdi um cliente de Covid, não sabe, não tem independência suficiente para utilizar um computador e acessar a rede, os instrumentos que nós teríamos como esse que nós temos agora nesse momento. Então, se essa pessoa venha a falecer, ok, ficaria mais fácil, porque a causa não seria tão remota, mas a hipótese dela não falecer e, do contrário, ela ficar boa. Esse testamento fica lá guardado e estaria sujeito à caducidade, semelhante ao que acontece com os testamentos que são feitos na forma extraordinária, porque o próprio dispositivo fala que, em circunstância excepcionalíssima, eu não estou com o código aberto aqui, mas faz menção a uma situação que é fora do padrão. Essa é uma pergunta mesmo. A outra observação vem a partir da notícia que a Patrícia trouxe, daquela decisão em que o filho pede restrição de visita à sua mãe idosa. Nesse ponto, eu tenho refletido com a Carol, minha querida amiga que está aqui do lado, minha fonte de inspiração, e nós temos discutido sobre a aplicação do melhor interesse da criança para pessoas idosas, como se a pessoa idosa não tivesse uma trajetória de vida inteira, a sua própria formação, a sua própria construção de personalidade,
até uma biografia para falar por si, né? E aí você tem um filho que diz, agora minha mãe está aqui, é idosa, está sob risco, eu vou entrar com ação para que ela seja privada do convívio, ou que o convívio seja modificado. Ok, se eu não li a decisão ainda, mas se a pessoa tiver sem condição de manifestar a sua vontade, estiver sob risco, a gente poderia pensar numa aplicação heterônoma desse melhor interesse. Mas é o que cada vez mais a gente tem chegado à nossa conclusão aqui, as nossas conclusões que a gente tem chegado, é que tem que ser muito balizada essa heteronomia quando se trata de pessoa idosa, porque se trata de uma pessoa adulta. É que, se circunstancialmente ela estiver privada da capacidade natural de se manifestar, ainda tem uma vontade biográfica para falar por ela. Eu não queria que filho falasse por mim na minha ancianidade, não. Entendido. Professora Joyce, obrigado pela consideração agora. Eu acho que você trouxe mais um elemento para isso. A gente tem que entender que a gente tem vários arranjos familiares diferentes. E as situações são complicadas. Aqui no chat, professor Paulo, Carla Moutinho colocou a situação de uma mãe que estava com um filho pequeno, está com suspeita da Covid, manda o menino para a casa do pai e depois de alguns dias o pai já não aguenta mais o menino, tá? E está doido para devolver a criança de volta para a mãe, tá? Porque ele nunca passou tanto tempo com um filho assim. Então, acho que a grande dificuldade que a gente vai ter, sobretudo agora para os nossos parlamentares, são as tentativas de tentar estabelecer um texto geral de lei para cobrir todas essas situações, tá? E tentar resolver tudo, porque invariavelmente a gente vai acabar no judiciário. Seguindo a nossa sequência aqui, o professor Dimitri vai fazer as considerações dele agora. Dimitri? Deixa eu soltar aqui o volume do Dimitri. Dimitri, com você. Bom, boa tarde a todos. Marcos, querido Marcos, todos os amigos. Quero cumprimentar todos na pessoa do professor Paulo, professora Fabiola, dizer que é muito importante a gente conseguir fazer essa reunião, pessoas que estão fisicamente tão distantes, né? Uma alegria falar para vocês aqui de Campina Grande, na Paraíba. Serei absolutamente breve. Quero cumprimentar os que já falaram, dizer que foi muito interessante, foram muito interessantes as exposições de Maria e de Patrícia, minhas amigas queridas. Serei absolutamente breve em duas ponderações. A primeira diz respeito à questão da prisão do devedor de alimentos. Data máxima vênia ao professor Paulo, minha maior referência em direito civil no Brasil. Gostaria de ponderar no sentido da ausência de dados estatísticos em relação à viabilidade ou inviabilidade da prisão do devedor de alimentos. Nós nos acostumamos no país a fazer uma ciência jurídica sem dados. Infelizmente, nós normalmente ficamos muito ensimesmados na nossa cultura doutrinária e nos esquecemos um pouco da necessidade de comprovação dessas estatísticas. O Instituto da Prisão do Devedor de Alimentos, digamos assim, é um instituto que, a despeito de tantas críticas, e repito, com o meu maior respeito ao professor Paulo Lobo e suas opiniões, é um instituto que funciona e funciona bem. Quem o diga, quem está na prática, tá? Nós que estamos na prática específica da advocacia de família, é um dos institutos que funciona e funciona bem no país. E me parece que não é um momento de instabilidade como esse que nós vamos fazer com que esses institutos que funcionam há décadas também, eles sejam absolutamente dispensados. Então, eu gostaria de fazer um convite à reflexão nesse sentido. Tá? Nós não podemos, de repente, superar ou dispensar imediatamente um instituto que vem funcionando com tanta, digamos assim, com tanta evidência, né? De maneira robusta, na doutrina e na jurisprudência. E enfatizo, não temos dados estatísticos que indiquem que não precisamos da prisão civil do devedor de alimentos. Talvez em outros países, cuja lógica seja absolutamente distinta, as coisas não funcionam necessariamente assim, mas aqui no Brasil é preciso lembrar que a prisão de alimentos ela realmente funciona e funciona bem. A segunda questão que eu gostaria de levantar, para ser absolutamente rápido, né? O professor Marcos pediu que a gente seja breve. Eu assisti com muita atenção a live do professor Marcos Errar e da professora
Moutinho e fiquei bem impressionado com tudo que escutei nesses dias aqui no Instagram. Mas eu gostaria de destacar a necessidade de uma reflexão sobre a extrajudicialização dos acordos de alimentos nesse período que nós estamos passando da Covid. Me parece que não necessariamente vamos necessitar de uma homologação judicial de acordos realizados entre as partes nesse período. Talvez, se a gente for para a instância judicial em todos os casos, isso demore muito mais para a resolução dos problemas, talvez passe o período da pandemia e a gente não tenha essa resolução. Me parece que a gente pode abrir um espaço para a discussão daquelas questões que a doutrina francesa chama de direito e não direito. Talvez nós estejamos vivendo um momento de égide não direito e, portanto, não seria necessária a homologação desses acordos extrajudiciais, ressaltando a mediação e a conciliação, a fim de tentar resolver essas questões da maneira mais rápida possível. Eu peço desculpa aí se eu me demorei, Marcos, meu querido amigo Marcos, um abraço. E são essas as breves questões que eu gostaria de colocar. Fica tranquilo, Dimitri, você está dentro do tempo. Obrigado pelas considerações. E eu vou pedir aos colegas que estão aqui que, na medida do possível, quem tiver material, Simone falou agora aqui no chat sobre dados, Patrícia já mandou as decisões que ela mencionou durante a exposição dela para o grupo da gente do WhatsApp. Eu vou passar para os convidados. Quem tiver com material, porque tem uma live, tem uma palestra gravada, vamos tentar consolidar isso, porque nessas horas também que a gente está em casa, está todo mundo produzindo. E esse é um material muito rico para as nossas pesquisas daqui para frente. Nós temos uma última inscrição, o professor Marcos Catalã, tá? Que já está com o microfone aberto, vai fazer as considerações agora. Professor Marcos, é com você. Eu estou produzindo afetos, né? Vocês viram isso. Aliás, perdoem a minha inquietude, mas quem tem filhos em casa sabe exatamente, ou já passou por esse processo, sabe exatamente o que é isso. E pelo menos aqui eu mostro que não existe problema de gênero aqui em casa. Professor Paulo, Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Maria Rita, Patrícia, eu fico muito feliz em poder aprender com vocês. Primeiro, uma nota atravessada. Eu concordo totalmente com a primeira afirmação do Dimitri e queria dividir para vocês, para aqueles que não sabem, que a nossa pós-graduação tem uma série de dissertações e agora começa com as primeiras teses, todas elas com pesquisas empíricas, porque no nosso programa de pós-graduação as pesquisas devem ter pesquisa empírica. Esse é um tema que ainda não exploramos aqui, Dimitri, mas, enfim, vou levar como sugestão para a colega que tem trabalhado temas de direito de família, ok? A gente tem produzindo muito material empírico e isso, claro, nos aproxima um pouco do dado fenomênico, porque a dogmática, enquanto regra, nos afasta dele. E a nota que eu me propus a falar também é muito rápida. Eu ouvi, Patrícia, essa nota sobre essa matéria sobre a escritura pública e não estável via blockchain. E, em verdade, ela foi uma matéria atravessada. Por quê? O que é blockchain? Blockchain é algo que chega a nós a partir de 2008, a partir de um texto de um japonês chamado Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe se é japonês e ninguém sabe sequer se existe. Ele é mais ou menos que nem o Banksy, tá? O blockchain é uma tecnologia que conecta uma série de computadores para atestar a veracidade ou não de uma determinada situação. Então ela serve para a gente atestar a veracidade ou a falsidade de um fato. Ponto. O que parece ter acontecido foi a lavratura de uma escritura pública por meio do uso de uma tecnologia que nos contata, o Skype, o Zoom, o Hangout ou qualquer outro meio. E aí a grande pergunta a ser feita é se o artigo 215 do Código Civil, que versa sobre os requisitos da escritura pública, pode ser lido como algo que pode vir a ser preenchido por meio de manifestações feitas à distância. O tabelião tem como certificar a identidade das pessoas que estão se manifestando por meio de mecanismos tecnológicos? Me parece que sim. Existe a possibilidade de assinaturas serem encaminhadas à distância? A assinatura digital está aí para comprová-lo. Logo, me parece que espetacularizaram um fato que parece ser mais corriqueiro do que contido na matéria. E fizeram uma grande confusão, porque o blockchain nada mais é do que uma forma de certificar
simplificar uma série de passos. Ele começa sendo utilizado para moedas como o Bitcoin e agora está sendo utilizado para outras questões ligadas à armazenagem, à documentação de fatos, de manifestações de vontade e etc. Bom. Ok, professor Catalã, obrigado pelas considerações, pela explicação. E eu acho que você está certo. Vai aparecer agora vários níveis de conhecimento e tecnologia. As pessoas estão mais habituadas, as pessoas que tiveram que se habituar, tiveram que se acostumar à força. E a gente tem várias portas para abrir. Tem que ver qual é mais conveniente, tem que ver qual é a que vai ter mais segurança. Uma nota de rodapé em relação a essa reunião. A reunião passada eu fiz sem exigir senha para entrar aqui. Dessa vez eu coloquei uma senha. Durante a semana, as pessoas descobriram o Zoom e vários jornalistas começaram a fazer matérias com especialistas de segurança da informação que começaram a apontar possibilidades de falhas de segurança que tem no Zoom, que tem no Skype, que tem no Hangouts, que tem no Meet, tem qualquer um, tá? Então, a partir do momento que todo mundo começa a usar, aparece o interesse positivo, o interesse legal, produtivo, e o interesse daquelas pessoas que querem utilizar essas ferramentas para conseguir alguma vantagem. Então, a preocupação da Fernanda vem nesse sentido em relação às audiências, a preocupação em relação à formalização de alguns atos, nenhuma novidade enquanto a escritura de união estável, de declaratório de união estável. A questão é apenas a maneira como ela vai ser registrada ou a forma que ela vai ser acessada daqui para frente. Nós fizemos as inscrições, todas as inscrições foram cumpridas. Eu vou agora passar a palavra à professora Maria Rita para considerações finais por 2 minutos. Na sequência, a professora Patrícia e a gente termina com o professor Paulo, ok? Então, professora Maria Rita, é com você. Pessoal, só agradecer, né, enormemente a contribuição de vocês para que eu possa rever também várias das colocações aqui. Eu achei muito oportuna a ideia, o que Fernanda Tartus falou e Simone endossou com relação à terminologia da guarda. Também sou refratária a isso. Ninguém guarda a pessoa guarda objeto, né, e não pessoa efetivamente, mas foi uma forma que eu me utilizei para tentar fazer entender a ideia aqui. E não estou defendendo aqui uma tese, obviamente, mas eu achei importante algumas considerações. Quando a Aguirre fala também do elemento temporal e da possibilidade de alternância mais prolongada, ao invés de suspensão das visitas, eu me vi diante da guarda alternada novamente, que foi tão demonizada, né? E foi afastada efetivamente da prática e também dos dados legais. E, Dimitri, eu concordo inteiramente com você com relação a dados estatísticos, e daí a minha palavra sobre crise existencial, não é? Porque realmente na prática a gente chega a um limite exaustivo de prova de condição, de riqueza aparente, de um devedor de alimentos, em que somente o mandado de prisão na rua e na porta dele realmente faz com que o dinheiro apareça. Então, efetivamente, eu acho que a minha crise existencial está exatamente nesse ponto, não é? Talvez na ideia de que nós tenhamos ainda uma cultura muito primitiva para isso e devemos nos afastar um pouco dessa cultura, porque eu concordo teoricamente e inteiramente com o professor Paulo com relação à extinção da prisão. E com relação à extrajudicialização dos acordos de pensão alimentícia, que Dimitri falou também, que me chamou a atenção, eu penso que, havendo menores e sendo em benefício de menores, como é que se daria a intervenção obrigatória do Ministério Público, não é, efetivamente, para poder salvaguardar essa composição? Era só isso, agradeço demais a vocês, vou anotar todas as considerações. Muito obrigada e beijo em todos. Pessoal, a gravação está continuando. Obrigado, professora Maria Rita. Eu vou deixar esse material disponível na internet para todo mundo que está aqui. Eu vou mandar o link ainda hoje para vocês, para o pessoal que não pode assistir e acompanhar. Agora, a professora Patrícia, para suas considerações, por favor. Eu agradeço. Achei as considerações feitas foram muito ricas. Eu destaco aqui que eu fiz algumas anotações, a discussão acerca da terminologia levantada pela professora Fernanda, eu achei muito interessante. Eu acho que o termo custódia realmente ele se adequaria muito melhor a essa situação fática. Endosso o pensamento do professor Aguirre quando fala nessa distribuição do período de convivência, caso a situação fática assim permita, porque eu acho que também precisa a gente levar em consideração não só a questão de que realmente você acaba onerando, digamos assim, onerando no sentido físico, psicológico, emocional, aquele que vai ficar por um tempo indefinido com
com os cuidados presenciais com as crianças em detrimento do outro. Mas eu acho que é preciso a gente analisar aquelas situações fáticas da profissão, da convivência com outros familiares, da exposição ao risco. E aí uma coisa interessante, pegando o gancho do que ele falou, da questão da guarda compartilhada em cidades distintas, tinha uma outra decisão que eu acabei esquecendo, que eu não vi, que eu não comentei, em que houve a suspensão do direito de visitas porque o pai morava numa cidade a 50 quilômetros de distância da residência da criança que morava com a mãe. E sobre a dúvida da professora Joiciane, eu tenho essa decisão a respeito da pessoa idosa cuja visita foi restringida, e pelo menos na decisão ela não faz qualquer referência a uma eventual incapacidade ou sujeição da idosa a regime de curatela. Então, não se fala nada. Então, eu até concordo demais com essa ponderação feita pela professora Joiciane de tratar a idosa como uma incapaz sem considerar as circunstâncias fáticas, tal qual, fazendo uma analogia, acontece na imposição do regime de separação obrigatória de bens. Então, você simplesmente desconsidera que aquela pessoa ela tem capacidade, tem discernimento para tomar suas próprias decisões existenciais e também deveria ter patrimoniais, e aqui uma decisão acaba restringindo essas relações existenciais. E a minha dúvida, e eu achei interessante agora a colocação final de Maria Rita, com relação a verificação, se essa verificação do cumprimento do melhor interesse da criança na extrajudicialização desses acordos, se ela poderia se dar a posteriori, já que foi um consenso entre as partes. É isso, e agradeço a todos, especialmente ao professor Paulo, por sempre dar a oportunidade da gente ter esses encontros, e ao professor Marcos de viabilizá-los. Ok. Eu, antes de passar a palavra para o professor Dimitri pediu 1 minuto para uma parte aqui, rapidinho. Dimitri? Deixa eu soltar aqui. Pronto. Vai lá, Dimitri. Tenta soltar seu microfone aí, Dimitri. Ele enganchou aqui. Onde ele está? Acho que foi agora, né, Marcos? Foi. Super rápido. Eu queria, numa breve explanação, responder ao professor Pablo e também a consideração de todos vocês, no sentido que nós precisamos, me parece que esse momento nos leva a uma reflexão necessária sobre os alicerces científicos da nossa ciência. Nós não podemos transformar esse momento num momento de um breve passo, um passo ligeiro na análise das questões. Com o máximo respeito às lives superficiais que nós temos tido por todo o país, elas não podem ser tidas como uma razão de fundamento jurídico. Nós precisamos aprofundar essas questões. E queria fechar, Paulo e professor Paulo, Marcos, todos vocês, e Maria Rita especialmente, com uma ideia, né? Digamos assim, uma proposta de análise cada vez mais profunda da contratualização das relações de família, ou seja, diminuir o espaço de incidência do Estado e ampliar o espaço de participação da autonomia privada, da vontade das partes na resolução desses casos. Talvez esse seja o nosso caminho pós-transformações, depois dessa mudança incrível do Covid. Um abraço especial ao professor Marcos Catalã, dizer que eu partilho muito, né, muito proximamente das ideias dele, que também estou com meus filhos aqui, viu, Marcos? Eu vi seus guris aí, estou com meus guris aqui também. Um beijo, desculpe, Marcos, um abraço a todos. Fica tranquilo. Professor Paulo, suas considerações. Bom, a Joyce ainda está por aí? Joyce? Tá. Joyce, concordo com você, o testamento particular especial, que é o artigo 1878, atende perfeitamente à sua preocupação, porque, diz ele, aliás, 1800... Peraí. Será que eu estou certo? É o 1879. Em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Essas são situações, são circunstâncias excepcionais. E eu tenho muita simpatia por esse tipo de testamento, um testamento extremamente simplificado, porque, apesar da exigência de ser alógrafo e com assinatura do próprio punho do testador, o que resolve
boa parte dos problemas do excesso de formalismo. O formalismo é necessário no direito sucessório, mas às vezes o legislador exagera um pouco nesse ponto. Me parece, portanto, que, dadas essas circunstâncias que estamos vivendo de confinamento, o testamento particular especial é indicado, válido e eficaz juridicamente. Quanto a Simone, eu gostei muito da sugestão dela, não tinha pensado nisso, do limite de crédito, da possibilidade, inclusive, do juiz determinar. Hoje tem o Bacen Judiz e a possibilidade de determinar o conhecimento por parte do judiciário de saldos existentes em contas bancárias, quanto mais o crédito que já foi conferido a ele, e portanto, imputá-lo ao pagamento daquela dívida, da dívida alimentar, e terá um efeito certamente muito maior, da mesma forma como, por exemplo, que o Código de Processo Civil prevê, que é a inscrição nos organismos de proteção de crédito, mas a inclusão e a determinação de que esse crédito, essa assunção da dívida determinada pelo juiz dentro do limite de crédito, é realmente uma proposta criativa. Gostei muito, Simone, da sua proposta. O Aguirre, creio que a proposta dele de meio termo, enquanto existia a prisão do devedor alimentar, a prisão domiciliar seria um caminho a ser explorado, e não o que erroneamente adotou o Código de Processo Civil de 2015. Eu proponho a vocês, e esse convite é estendido a todos os que participaram e aos que desejarem participar, na próxima sexta-feira, eu proponho que discutamos a temática do contrato, concentrado nas propostas de legislação excepcional do PLS, do projeto de lei 1179, que o Marcos Zerá fez referência e que ele me passou também um parecer inicial da Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados, muito bem lançado, por sinal, e que possamos discuti-lo na próxima reunião. O projeto de lei se refere à resolução e revisão dos contratos. Aí envolve a temática da cláusula rebus sic stantibus, a incluir relações de consumo e, embora específico, a hipótese de entrega domiciliar, de delivery de produtos perecíveis e a locação de imóveis urbanos. Então, seriam temas interessantes, quem sabe o Marcos pudesse depois contactar com os colegas, quem é que poderia se encarregar desses temas e nos brindar também na próxima sexta-feira com discussões interessantes. Independentemente desse projeto de lei se converter ou não em lei, porque ele está se concluindo. Hoje, como o Marcos fez referência, foi lançado ao conhecimento o último texto do parecer da Simone Tebet, né, que é a relatora no Senado do projeto de lei, e mesmo que não se converta em lei, porque irá para a Câmara ainda, mesmo virtualmente, como eles estão discutindo, é uma oportunidade de nós analisarmos com a liberdade acadêmica e criativa de todos nós. Por fim, agradecer ao Marcos pela organização, sempre impecável desses nossos encontros, e a todos os demais, porque todos nós sempre aprendemos um pouquinho, e eu sempre saio aprendendo do que ouço, e dessa brilhante geração de civilistas, de novos civilistas, que honra a todo esse esforço de desenvolvimento de série como
o Dimitri se referiu, levando com seriedade e não com superficialidade a apreciação desses temas, que promovendo o direito civil cada vez mais. Marcos, com a palavra para encerrar. Professor, eu tô... E depois ficamos no bate-papo, quem desejar. Exato. Eu vou apenas encerrar, por enquanto, a gravação do vídeo para ficar disponível para os colegas pesquisadores que não conseguiram assistir, tá? E agradecendo as intervenções de todos até agora,